Neste vídeo vamos falar sobre os três tipos de axonometria ortogonal com que vamos trabalhar. Será a isometria, a trimetria e a dimetria. E para perceber a diferença entre estes três tipos, será necessário compreender o seguinte. A relação que existe entre os três eixos coordenados, portanto x, y e z, e o plano axonométrico não é uma relação fixa. Ou seja, nós podemos pensar que o plano axonométrico pode alterar ligeiramente a sua posição relativamente aos três eixos. Certo? Portanto, os três eixos entre si não podem mudar de posição, uma vez que eles terão de permanecer sempre perpendiculares entre si. Contudo, o plano axonométrico pode mudar a sua posição relativamente aos três eixos. Em concreto, podemos aqui imaginar que o plano axonométrico, vou só afastar para vermos um pouco melhor, pode, por exemplo, rodar um pouco neste sentido, ou pode, por exemplo, inclinar-se ligeiramente para a frente ou para trás. Que consequências é que isto terá? Ou ao mudarmos a posição do plano axonométrico relativamente aos três eixos, iremos alterar as respectivas as suas projeções no plano axonométrico. Correto? Portanto, ao alterarmos a posição do plano axonométrico, estamos também a alterar as projeções dos três eixos. Neste caso, vamos considerar que as projeções dos três eixos vão resultar em qualquer coisa assim. Portanto, aqui será a projeção de Z. Este ponto vamos considerar que corresponde ao ponto O. Notar que o ponto O está atrás do plano axonométrico. A passar por B, teremos a projeção do eixo X, e a passar por C, a projeção do eixo Y. Notar que ao mudarmos a posição do plano axonométrico, também os pontos A, B e C irão mudar de posição. Vamos identificar estas três projeções dos eixos como sendo os eixos axonométricos. Eixos axonométricos. Portanto, eixo axonométrico mais não será do que a projeção do eixo coordenado. Correto? Portanto, os nossos eixos axonométricos vamos considerar que ficarão qualquer coisa assim. Portanto, o que eu estou aqui a representar corresponde ao que está a vermelho aqui no plano axonométrico. Portanto, são as projeções dos três eixos coordenados. Teremos aqui Z, X e Y. Até posso indicar com a linha para ver menos dúvidas. Correto? Vamos deixar agora de lado os pontos A, B e C. Vamos nos concentrar apenas no seguinte. Os três eixos axonométricos definem três ângulos. Lembrando que temos aqui no centro o ponto O. Portanto, deste lado teremos um ângulo, que podemos identificar como sendo o ângulo X ou Z. Deste lado será o Y ou Z. E aqui embaixo teremos um terceiro ângulo X ou Y. Ora, a estes ângulos chamamos de ângulos axonométricos, e que são então os ângulos definidos pelos eixos axonométricos. Correto? Como já referi, ao alterarmos a posição do plano axonométrico, as consequências verificam-se ao nível aqui dos ângulos axonométricos. Correto? Uma vez que, ao alterarmos o plano axonométrico, ou a sua posição no espaço, estamos a alterar as projeções dos eixos e, por consequência, estamos a definir os ângulos axonométricos. E vamos considerar que nesta situação temos, portanto, o total dos três ângulos somados será 360, e vamos imaginar que neste caso teremos aqui para o ângulo X ou Z
vamos considerar que temos 120, que neste ângulo aqui da direita teremos 115 e que aqui embaixo será 125. Portanto, nesta situação temos três ângulos distintos, portanto, um de 120, um de 115 e um de 125. Quando os três ângulos são diferentes, nós estamos a trabalhar então com trimetria. Correto? Portanto, estamos a trabalhar com três ângulos diferentes. Veremos mais à frente, em próximos vídeos, que implicações é que isto tem, mas posso já adiantar que ao trabalharmos com trimetria, teremos de considerar que cada um dos eixos terá um coeficiente de redução específico. Portanto, haverá três coeficientes diferentes. Vamos ver mais um caso. E agora vamos trabalhar com a seguinte situação. Temos novamente os três eixos, mas agora temos dois ângulos iguais. Portanto, vamos considerar que estes dois ângulos serão de 125. Correto? O que significa que este aqui em baixo, portanto, o x ou y, será de 110. Nesta situação temos então dois ângulos iguais e um diferente. Será então um caso de dimetria. E nesta situação, então, teríamos dois dos eixos com coeficientes de redução iguais e um com um coeficiente distinto. E por último, vamos considerar este caso em que temos os três ângulos axonométricos iguais. Portanto, serão os três de 120 graus. Aqui serão novamente o Z, X e Y. Neste exemplo, estaremos então a falar do terceiro tipo de axonometria ortogonal e que será a isometria. E nesta situação, os três ângulos, ou melhor, os três eixos, terão o mesmo coeficiente de redução. A dimetria e a isometria, uma vez que acabam por ter eixos com coeficientes de redução iguais, tornam-se ligeiramente mais simples de trabalhar. A trimetria, como tem os três eixos com coeficientes de redução diferentes, pode envolver um pouco mais de trabalho, mas depois sobre isso falaremos então mais à frente.